Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichello Empréstimos, precisou de dinheiro, vai até a Barrichello Empréstimos. Associação de Ex-Atletas do Sul, Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultaneamente no YouTube. Final da tarde nós postamos nas redes sociais e ali você pode a qualquer momento acessar Televisão Santa Maria, programa Zona Esportiva e ver qual é o assunto que a gente debateu durante o dia, ou mesmo até programas anteriores que ficam ali alojados, rever alguma coisa que foi aqui posicionada para você então relembrar alguns assuntos. Lembrando sempre, nossos apoiadores culturais são a Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais a sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Toda a linha de multifocais Varilux, garantimos o melhor preço da cidade. Batemos qualquer orçamento. Promoção Liquida Santa Maria na Ótica Santos foi prorrogada até o dia 15 de fevereiro. Barrichello Empréstimos, precisou de dinheiro, está na mão. Ali na Venâncio 1401, telefone 3026-6262. A Associação de Ex-Atletas do Sul está recomendando o Sávio Comércio de EPIs. Tudo em proteção individual, fabricado em couro, raspa e vaqueta. Contato 54-3211-2773. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. A graduação Ubra EAD é modular. Isso quer dizer que você pode cursar 2 ou 3 disciplinas em apenas 3 meses. Ao final do semestre, você terá cursado até 6 disciplinas de acordo com a sua escolha. Na Ubra, você encontra o curso da sua vida. Nosso convidado de hoje, presidente da Liga Santamarense de Vôlei, presidente da Liga Regional Sul, né? Membro fundador da comissão permanente da Liga Gaúcha de Voleibol. Não vai se intitular? Não, ainda. Não. Satisfação recebê-lo aqui toda mais uma minha, vez. Tess. Muito obrigado pelo convite. Vamos falarmos mais um pouco sobre o voleibol na Santa Maria e no estado, né? Pois é, falamos no final de 2020, aquele ano complicado, sai uma situação, sai outra, vai haver competição, não vai haver competição, mas alguma coisa se tirou de proveitoso dali. Com certeza. Para se projetar 2021. Vamos esperar um 2021 melhor, pô? Não é a nossa esperança, é a nossa expectativa e nós temos quase que uma segurança que isso vai acontecer, né, Tessis? Porque conversamos com várias autoridades, né, do município, do estado, conversamos também com entidades esportivas, né, com as equipes, com os representantes, e todos, sem exceção, estão muito ativos e esperançosos da retomada do esporte, né? Tanto ele coletivo quanto individual. A gente já tem o esporte profissional, retomou, né, no ano passado mesmo, mas o esporte amador ainda sofre, né, com as consequências da pandemia. Temos agora essa grande oportunidade que nos foi dada das vacinas, né, para conseguirmos retomar a vida normal da nossa população, e com isso nós vamos conseguir também retomar o esporte, né? Claro, algumas atividades elas são feitas igual, né? Quando houve alguma liberação dos ginásios, as equipes voltaram a treinar. O voleibol de areia ele está ativo por ser um esporte externo, né? Praticado por duplas, então existem as possibilidades de treino e de competição. O voleibol de quadra, em novembro do ano passado, nós conseguimos ainda fazer uma competição em Passo Fundo, que foi a Copa da Liga, e agora, dia 21 de fevereiro, nós faremos
outra Copa, a Copa em Três Arroios, que é um município próximo a Erechim, também a Copa da Liga Gaúcha de Voleibol, né? Em Santa Maria, infelizmente, nós não conseguimos realizar nenhum campeonato ano passado, nenhum tipo de competição, porque realmente nós tínhamos muita restrição ao uso dos ginásios, né? Algumas equipes conseguiram ainda treinar em alguns momentos que houve liberação, mas de maneira geral realmente houve uma grande redução das atividades esportivas, né? Mas o ano de 2021 ele está nos trazendo grandes expectativas. O calendário da Liga Gaúcha de Voleibol já está pronto para ser entregue para as equipes, o regulamento também. Então a gente imagina e já projetando mesmo, que em abril a gente retoma as competições da Liga Gaúcha de Voleibol. Consequentemente, em Santa Maria, nós temos a Taça Santa Maria de Voleibol, que é disputada no mês de maio, né, na data do aniversário de Santa Maria, e o Citadino de Voleibol, que é disputado no segundo semestre do ano. Então, a expectativa também que até lá a gente já tenha a liberação dos ginásios, né? Conversando realmente com as pessoas, as autoridades da prefeitura ligadas ao esporte já nos informaram que por hora não há ainda uma definição das liberações do nosso grande palco do voleibol, que é o Centro Desportivo Municipal, né? Mas eu imagino que até maio a gente consiga sim esta liberação para jogarmos e melhor ainda para o Citadino depois também, né? São as duas competições mais importantes do voleibol em nossa cidade, né? Envolvem todas as equipes, né? Tivemos um ano de 2009 muito proveitoso, que foi o último ano que nós conseguimos fazer a competição, onde nós tivemos mais de 20 equipes em ambos os naipes participando tanto da taça quanto no Citadino, né? Isso nos trouxe uma motivação para continuarmos, né? Então, a expectativa é que 2021 realmente, a partir de abril, a gente retome com toda a força, né? Tá todo mundo com muita vontade de jogar. Tofo, eu penso o seguinte, talvez esteja faltando assim alguém que puxe um encontro, né, com o prefeito e as pessoas que fazem parte da comissão, que só o prefeito também não adianta, dessa comissão que controla os protocolos na cidade. Comissão de crise. Comissão de crise. E sente numa mesa e tragam experiências de outros municípios onde estão acontecendo. Porque na realidade eu sinto que tu vai lá, fala, mas às vezes o prefeito está falando contigo, está pensando em outra coisa, já não se concentra no assunto. Se a gente conseguisse fazer isso, eu tenho certeza. Por exemplo, nós temos inclusive árbitros daqui de futsal, que eu conheço, tem árbitros de outros esportes, que estão atuando em competições já em outros municípios, já vieram aqui, já contaram para o nosso telespectador como funcionam os protocolos dessas competições, claro, sem público, né? Mas todos os atletas entram um por um, se higienizam, vão para a quadra, limpa-se a bola. Exatamente. O árbitro também passa pelo mesmo sistema. Na questão do voleibol, não há troca de quadra. Exatamente. Então, se explicar, se alguém conseguir fazê-los sentar numa mesa e ouvir essa experiência que está sendo realizada de protocolos, eles começassem aos poucos. Nós tivemos ainda a questão da eleição, né, que ainda teve algumas mudanças dentro do comando do esporte em Santa Maria, né, dentro da própria administração do Centro Desportivo Municipal, né. Então realmente algumas coisas atrapalharam, mas eu concordo plenamente contigo que existe essa necessidade de nós sentarmos junto ao governo municipal e principalmente desse comitê, porque ele está hoje atrelado a essas decisões ao comitê. Sim. Tem que sentar, que estão alguns médicos aí, coisas que às vezes não tem esse conhecimento também. E mostrá-los. Olha, é isso, é assim que funciona. Nós temos essa experiência de Passo Fundo e temos essa experiência que vai ocorrer lá em Três Arroios também, que houve a liberação. Claro. Isso é uma coisa muito importante de se falar. Esta competição que vai acontecer agora, dia 21 de fevereiro, em Três Arroios, era para ser realizada em novembro do ano passado. Não foi realizada por quê? Porque o município entrou em bandeira vermelha. E aí adiou-se para a próxima data possível com bandeira no mínimo laranja. Sim.
Agora o município está em bandeira laranja, Não, tranquilamente se fala numa competição assim com bandeira laranja. Isso. Claro, que em vermelha não tem como desrespeitar. Foi o que aconteceu. Em Passo Fundo, por exemplo, o município estava trabalhando com os protocolos próprios, né? E ainda se permitia naquela época. Sim. E mesmo o estado estando em bandeira vermelha, o município estava em laranja, né? Então pôde se realizar também, houve a autorização do município. Muito importante se dizer isso também. Para haver hoje uma competição, sendo ela profissional ou amadora, é preciso a liberação do governo municipal. Né? Claro, Isso aí já existe uma colocação do próprio prefeito que qualquer liberação ocorreria na segunda semana de bandeira laranja consecutiva. Isso, exatamente. Isso aí é o primeiro detalhe. Enquanto isso, não se discute isso Ainda aí. não conseguimos chegar nesse ponto. Não se discute isso aí. Mas é que na realidade, eu acho que poderia se trazer experiências de outros locais para eles verem que tem condições dentro de protocolos seguros. Exato. Que o esporte é importante para a saúde, muito, entendeu? Muito. Isso também tem que ser visto, né? Não é só, quem quer jogar bola, não é jogar bola de vôlei, jogar bola de futebol, jogar bola para o salão, não. É para a prática do esporte. Exatamente. Porque para praticar o esporte tem que passar toda semana te cuidando, tu vai fazer treinamento numa academia, tu vai te preparar. É isso que é a saúde. Não é só chegar no fim de semana e jogar. Já indo para esse lado que tu colocou, nós tivemos um prejuízo muito grande com essa parada toda de 2020 nas categorias de base, né? Que foram as mais impactadas, infelizmente. As escolinhas praticamente encerraram as atividades. Agora, para retomar essas atividades é muito difícil, muito complicado. Quase exato. Do zero. Então, assim, tem que de novo ir atrás dos atletas, dos pais dos atletas, retomar todo aquele contato, aquele cuidado. Muitos pais ainda estão muito temerosos em retornar. Então, o que a gente entende, assim, que a parte que ainda vai ser formada, que é a parte da escolinha, a parte da categoria de base, foi o maior impacto. A gente sabe que no adulto e no Master, as pessoas, a partir do momento que houver a liberação, retornam às atividades normais, né? Agora, as crianças, elas dependem muito dos pais, e aí precisa se passar essa segurança. E essa segurança talvez vá justamente por isso que tu fale, de um encontro do esporte com a comissão para chegar num acordo em comum. Eu vou até me colocar à disposição, já que nós estamos no ar, né? E esse programa é visto por muitas pessoas, me coloco à disposição se mais alguém do esporte que organiza o esporte tiver interesse, é só nos procurar que a gente faz parte de uma comissão para realmente conversar com o governo municipal para a gente chegar num acordo de ir adiantando as coisas já, né? Digamos que não há possibilidade, Leandro, de ser fevereiro, de ser março, perfeito, mas que nós nos planejemos para, quem sabe em abril já está com tudo pronto. E preparar todo o material dos protocolos exigidos. Exatamente. Né? E não se fala aí em campo, futebol de campo, porque não tem como fazer esse protocolo do ginásio. Eu falo em esporte praticado em ginásio. Sim. Que tu tenha como tu fazer controle de acesso de público. Controle de acesso dos atletas, da arbitragem. E eu acho que aí, inclusive, fica a minha esperança de que nós tenhamos um secretário, ainda não foi definido o secretário de interino, o secretário de esporte tem essa vivência, né? Sim. Porque aí ele faria esse trabalho. Claro. Eu uniria, né, os esportes e sentariam junto com o prefeito, que não adianta também ser alguém que não saiba não tem essa vivência. Acho que nós precisamos ter, isso eu já disse em outras oportunidades, vocês concordam comigo? Nós temos a possibilidade do adjunto e do secretário. O adjunto para ele tem que ser um técnico, certo, que vai ajudar nos projetos, busca de recursos e tal. E o secretário mesmo seria aquele que é a vivência do campo. Um agregador. Que vai para o campo de ação. Sim. Né? O que conhece, que já praticou, já participou de eventos, já sabe o sacrifício que é tu fazer uma competição, né? Entendeu? Então, para mim, essa seria a união ideal se conseguisse acontecer numa Secretaria de Esporte. Seria ótimo. E aí, porque está faltando isso, veja agora mesmo, está faltando. Se tivesse, eu podia até já ter feito esse encontro. Né? Porque é de interesse de todos. Com certeza. Que a coisa funcione, né? Houve uma reunião, uma união dos clubes, por exemplo, sociais, para eles abrirem e fazerem seus protocolos. Aí foi aprovado. Sim. Porque não pode ser, não havia essa união também entre as entidades esportivas para terem seus próprios protocolos. Existe uma questão bem importante nisso, Tesses, porque realmente
o poder público municipal, neste caso, ele é decisor, né? E muito importante, porque hoje, querendo ou não querendo, o CDM hoje é o palco dos esportes indoor de Santa Maria, né? A maioria, se eu não vou dizer todas, mas a grande maioria das equipes que jogam futsal, que jogam vôlei, jogam basquete, handebol, elas dependem do CDM, né? Que é um espaço gratuito para a prática esportiva. Então, a gente sabe que o esporte amador, ele tem recurso pequeno. E um dos maiores gastos que temos hoje no esporte é o aluguel de quadras, né? Então, é o equipamento para te fazer. Não tendo o CDM para a realização de eventos e não tendo o CDM para a realização de treinamentos, diminui muito a possibilidade dessas equipes praticarem, né? E seria muito importante realmente nós termos essa reunião, né? Então, eu achei excelente a tua ideia, Quem né? sabe tu puxa isso aí. É uma possibilidade, já que já estamos conversando, já me coloquei à disposição. Se quiser fazer uma mesa redonda aqui na TV também, se vocês quiserem vir, fica à disposição. Excelente, até porque a gente pode, inclusive a gente pode levantar todas as questões aqui, né? E já, quem sabe, saímos com uma, aberta, né? Saímos com uma decisão pronta. Uma reunião aberta para todos saberem o que vai ser colocado, as necessidades. Acho ótimo, me coloco à disposição. Tu sabe que eu sou um cara que eu não gosto muito de fugir do. Não, e a tua liderança, tem uma liderança. Eu sei que tem uma liderança boa no esporte, quem sabe seria mais diretamente em você e o salão, eu acho. Sim. Seriam os indoor que estão com mais problemas hoje. Nós temos um... Porque bocha já é mais social, clube social... Sim, isso. A bocha ela fica mais restrita realmente aos clubes, né? Sociais. Seriam esses dois esportes, tem que se reunir os dois e irem até... Eu acho que nós temos hoje 4 esportes importantes, né, indoor, que é vôlei, basquete, handebol e futsal, os 4, né? O futsal, se o handebol tiver interesse... O futsal ele tem um pouquinho mais de abrangência, porque realmente tem um citadino muito grande, né? O voleibol é o segundo maior citadino, depois temos o basquete e o handebol, não em número de participantes, né? Porque a gente sabe que nos colégios realmente o esporte... Mas eu estou falando em termos de equipes representativas, né? Quantidade de equipes e tudo mais. Tem categorias de base que disputam competições. Isso, Corinthians que joga competição estadual, o handebol, nós temos 2 equipes que jogam estadual também. Então, são todos esportes muito representativos. Mas falando em termos de quantidade de equipes mesmo que jogam, é futsal, depois vem o vôlei, depois o basquete, depois o handebol. Isso. Né? Conseguir reunir os 4. Perfeito. Cada um, e que todos têm experiência, porque já foram jogar em competições fora e já viram como funciona. Exato. Então essas experiências têm que ser trazidas para o pessoal da comissão, que talvez não tenha conhecimento muitas vezes, né? Porque a comissão não sai para os médicos, muitas vezes não sai o infectologista, o médico faz parte. Mas nós podemos trazer os protocolos que foram praticados, né? Mostrar. Tivemos o ano passado também, em novembro, uma competição Master em Caxias, que reuniu equipes de todo o estado, uma competição de 3 dias e eles conseguiram realizar. Então, existe a possibilidade de fazer? Existe. Precisa ter cuidado, muito cuidado, né? Porque a gente está tratando com a saúde pública, né? Agora, como tu falaste, seguindo os protocolos, seguindo todos os procedimentos corretos, não há por que não realizar. Eu sei que tem uma pessoa que nos acompanha sempre, que é um desportista, o vereador Ademar Pozobon. Sim. Vou chamar o vereador na conversa. O vereador está nos assistindo. Quem sabe o senhor toma essa iniciativa de puxar essa reunião, convocar uma reunião junto com o prefeito e a comissão, uma reunião, e aí o Tolfo ajuda a trazer o pessoal do esporte. Já me coloco à disposição. Esporte aí. Vão lá, o vereador Ademar, até vou entrar em contato com o vereador depois, dar essa ideia para ele, colocarem na mesa essa situação toda, né? E aí, a partir daí, quem sabe, programar lá a partir de maio, abril, maio, porque maio, inclusive, é o mês de aniversário do município, já pensou que legal se no mês de aniversário recomeçasse as competições, maravilhoso, né? Mesmo maravilhoso. sem público, mas faz lá live, o pessoal assiste em casa, mas pelo menos os atletas estão praticando, né? A gente sabe que existe muita vontade, né? Ainda existe muito receio também, e esse receio e essa vontade, elas hoje ainda estão medindo forças, né? A gente sabe disso. Mas acho que todo mundo está com a mesma expectativa, né? Que a partir do momento que a vacina comece a avançar em termos de quantidade de pessoas, a gente vai começar a ter as liberações, né? Sim. E eu imagino que abril seja um mês muito bom para isso. O ministro ontem falou, em termos nacionais, que em junho 50% da população, dezembro toda a população, porque o ministro colocou ontem no Senado, que teve ontem foi uma conversa no Senado.
Mas então, dentro dessa expectativa, sim, em junho está metade, em maio nós estamos lá próximos já. Exato. E temos protocolos, né? E vão começar agora as aulas, em algumas escolas já vão retomar as aulas presenciais, então vai ter muita experiência para ser trocada nesse período, né? É por isso que a gente imagina que realmente abril, maio a gente tenha já alguma competição. Talvez não seja uma competição de longa duração, mas pelo menos que a gente consiga utilizar um final de semana para jogar voleibol, né? Com certeza. Muito obrigado pela tua presença. Espero que tenha sido de bom proveito o nosso papo aí, né? Ótimo, principalmente pela ideia que tu nos deu. Tenha surgido, tenha se plantado uma sementinha para, quem sabe, a gente pensar melhor em 2021. Crescer uma grande árvore cheia de frutos. Com certeza. E nós estamos indo embora. Um grande abraço, uma boa terça-feira de carnaval. Quarta-feira nós estamos de volta. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Avenida Tênis Clube, 103 anos de história. Cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichello Empréstimos, precisou de dinheiro, vai até a Barrichello Empréstimos. Associação de Ex-Atletas do Sul, UBRA, seja o protagonista da sua própria história.